Vamos lá, qual é o nome do último livro, pessoal, que é o mais fininho? É panfleto, não é isso? Panfleto? Acho que é isso. Acho que assim. Então, hoje mesmo, dia 10 de novembro, vocês já podem iniciar a leitura do panfleto, tá? É um livro bem mais fino que os outros. E aí, deixa eu ver aqui. Como esse é um livro menor, eu vou pedir para vocês me entregarem o suplemento de leitura no dia 1º de dezembro, que eu acho que é no dia da nossa prova final, tá? Poderia até colocar para o dia 9 ou 10, que eu acho que redação é 9 ou 10. Mas aí, se eu quiser usar o ponto em português, Ai, tinha muito tempo. Até dia primeiro? até É primeiro muito dá. tempo. Eu vou botar pro dia 1º mesmo, acho que dá tempo. Dá pra ler 3 vezes. Dá. E aí, eu colocando pro dia 1º, eu posso decidir se o ponto fica para redação ou se fica para português, porque português é a primeira, para eu fechar logo a nota. Redação, por favor. Redação? Redação acho que é uma das últimas, mas pode ser também. Se for para redação, eu posso até dar um prazo maior. Vocês preferem que seja para redação, o ponto do último livro? Redação. Hã? Redação. Redação? Ó, o Rafael falou redação, o Breno e o restante. Oi, Yasmin? Seu áudio tá abafado. Pode ser redação por mim. Redação? Então, deixa eu ver aqui. Vai sumir a câmera um pouco, só para eu ver o calendário aqui das avaliações. Redação é no dia 9. Então, redação 9. Eu vou colocar para vocês me entregarem no dia 8. Que aí, dia 9, eu vou dar com muita coisa para corrigir. Dia 8, terça-feira. Vou colocar aqui entrega do suplemento de leitura ou panfleto. Vou colocar ponto em redação. Aí eu vejo depois quantos pontos vão ser. Então, ó, pessoal, para quem está entrando agora, eu vou colocar lá no chat. Hoje é a entrega do suplemento de leitura Coisas da Vida. Coisas da Vida para entregar hoje, sem falta, hein, pessoal? Não vou aceitar em outra data. O Então, que tinha que ouvir? a entrega do suplemento de leitura Coisas da Vida é hoje. E o último livro nós decidimos aqui. Vou colocar também no chat, tem gente entrando agora. Entrega do suplemento de leitura. O panfleto. Dia
8/12, que é um dia antes da prova de redação. E vou botar mais uma data, que é a próxima etapa do teste de português, né? E aí depois eu coloco a de redação. Então, português, deixa eu ver aqui, hoje é 10. E semana que vem. Muita coisa para vocês fazerem. Segunda, 16. Terça, 17, né? Vou colocar 17. Então, olha só, pessoal, conforme as pessoas forem entrando na aula de hoje, Rebeca, seu microfone está fazendo um chiado aí. Conforme as pessoas forem entrando na aula de hoje, quem puder, cola essas 3 mensagens que eu acabei de colocar no chat, falando sobre a entrega do suplemento de leitura Coisas da Vida, que é hoje, dia 10. A entrega do suplemento de leitura o panfleto, que é o nosso último livro, no dia 8/12, um dia antes da prova final de redação. E a nossa segunda etapa do teste de português na plataforma, no dia 17/11, que é na terça-feira que vem, tá? Uma eu já disponibilizei, valendo 5, agora falta a outra parte, que vai ser na semana que vem. E aí depois nós vamos ver redação, uma coisa de cada vez. Então é isso, pessoal. Quem puder, cola aí conforme o pessoal for entrando. E vamos ao que interessa, que a hora está passando. Hoje nós vamos falar de adjunto adverbial. É a nossa penúltima matéria de gramática, tá? Falta só uma agora para terminar, depois de adjunto. Adjunto adverbial está na página 69. 69. Módulo 4. Tá aqui. Hoje é 10. Coloquem na página 69, só para vocês acompanharem o que eu vou falar, tá? Na página 69 tem uma explicação curtinha aí sobre adjunto adverbial. Aí na 70 tem um quadro com as circunstâncias dos adjuntos, mas eu vou mostrar aqui na tela do computador também uma outra explicação, outros exemplos. Vamos lá então, pessoal. Tá todo mundo aí acordado? Dá um oi aí para eu saber. Pessoal. Oi, tia. Oi. Oi. Então vamos lá. Oi. Então vamos lá. Então, um dia desses, nós falamos de adjunto adnominal, né? Que é a palavrinha que fica perto, que fica junto do nome, do substantivo. E aí nós conhecemos as classes de palavras que funcionam como adjunto adnominal, que é o artigo, quando ao lado do substantivo, que é a locução adjetiva, quando ao lado do substantivo, o numeral, o pronome, né? E hoje nós vamos falar de adjunto adverbial, parecido, né? Adjunto adnominal, adjunto adverbial. Quem arrisca aí um palpite do que vem a ser adjunto adverbial? Hein, meu povo? Se o adjunto adnominal é a palavrinha que vem junto do nome, que vem perto do nome, o adjunto adverbial vai ser o quê? Que vem Que vem do antes do advérbio. A palavra que vem perto do verbo, adjunto adverbial. É a palavra que vem junto do verbo, às vezes também do adjetivo ou de um advérbio. E essa palavra vai indicar uma circunstância. Vocês lembram que a gente estudou advérbio?
A gente já estudou advérbios, negação, afirmação, Eu lembra? não lembro o que é, não, tia. Não lembram disso, pessoal? Eu não lembro. Tia, eu lembro, só não lembro Tempo. o que era o significado. Então, na verdade, eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque o advérbio, quando a gente fala em advérbio, nós estamos falando da classe gramatical da palavra. Quando a gente fala de adjunto adverbial, nós estamos falando da função da palavra, tá? Então, nada mais é o adjunto adverbial, nada mais é do que o próprio advérbio, tá? O adjunto adverbial numa frase vai vir representado por um advérbio ou por uma locução adverbial, indicando as mesmas circunstâncias do advérbio, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, adjunto adverbial. Primeiro é o conceito, né? Adjunto adverbial é o termo que denota circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. Então, resumindo isso aqui, o adjunto adverbial, ele vai indicar uma circunstância, tá, do verbo, e ele pode vir também ao lado de um adjetivo ou de um próprio advérbio, tá? O adjunto adverbial, olha o que eu falei, é representado por advérbio ou por locução adverbial. Então, nessa frase aqui, ó, vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Vou aproximar aqui a frase. Nessa primeira frase aqui, ó, ele... Calma aí, saiu. Ele escolhia calmamente os presentes, tá? O advérbio aqui é calmamente. Por quê? Está expressando, indicando uma circunstância do verbo escolhia, tá? Aqui eu tenho um advérbio, uma palavrinha só que indica uma circunstância, que nós vamos ver daqui a pouquinho qual é a circunstância. E embaixo, ele escolhia com calma os presentes. No caso, é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Porém, aqui na segunda frase, eu utilizei duas palavrinhas. Toda vez que eu utilizo duas ou mais palavras, significa que eu tenho uma locução. E nesse caso aqui, uma locução adverbial. Então, o que eu falei aqui em cima? Ó, o adjunto adverbial é representado por advérbio ou por locução adverbial numa frase. E geralmente ele vai aparecer ao lado de quem? Ao lado de um verbo. O verbo aqui é escolhia. Ele vai aparecer ao lado de um verbo indicando circunstâncias, tá? Ele escolhia com calma, é o modo como ele escolhia. Aqui não está escrito a circunstância, mas no caso aí a circunstância é de modo. Escolhia com calma, escolhia calmamente. E embaixo, ó, classificação de acordo com as circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. Então, nós vamos conhecer agora as circunstâncias que o adjunto adverbial expressa. Ó, circunstância de tempo. Sempre quando a gente se pergunta quando, né? As palavrinhas que vêm à mente, né, que indicam tempo, que denotam tempo, são agora, depois, sempre, hoje, ontem, nunca, jamais. A locução à noite, às vezes. Então, todas essas palavrinhas aqui que denotam tempo, quando aparecerem numa oração ao lado de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio, elas serão chamadas de adjunto adverbial. Ué, professora, mas a palavra hoje não é um advérbio? Nós não já aprendemos que hoje é um advérbio, assim como ontem é um advérbio? Sim, é exatamente isso. Na frase, na oração, o adjunto adverbial, ele vem representado por um advérbio, por uma locução adverbial, ok? Então, essa é a primeira circunstância, que é a circunstância de tempo. Existem várias outras que nós vamos ver agora. No livro de vocês também tem algumas. Epa, sumiu.
Ah lá, ó. Um exemplo aqui com a circunstância de tempo. Amanhã irei ao dentista à noite. Nessa frase aqui, eu tenho dois adjuntos adverbiais, né? Duas palavrinhas que se relacionam com o verbo, indicando uma circunstância. Aqui na frase irei é o verbo. Qual palavra aqui está relacionada a irei? Amanhã. Amanhã irei. Eu não só irei, eu tô indicando uma circunstância. Quando eu vou, né? Amanhã irei ao dentista. E ainda acrescentei, informei mais uma circunstância. Amanhã irei ao dentista à noite. Embora a expressão à noite esteja aqui, ela também está ligada ao verbo irei à noite, irei amanhã. Então, nessa frase aqui, eu tenho dois adjuntos adverbiais representados por um advérbio, né? Amanhã, e uma locução adverbial, à noite. Quando for uma palavrinha só, pessoal, é advérbio. Quando for duas, é locução, tá? Então, nessa frase aqui, eu tenho dois adjuntos adverbiais. Amanhã e à noite. E os dois adjuntos adverbiais que aparecem indicam tempo, dão ideia de tempo, tá? Amanhã, agora, depois, nunca, ontem. Uma segunda circunstância é a circunstância de lugar. São palavrinhas que vão aparecer ao lado de verbos, ao lado de adjetivos ou do próprio advérbio, indicando lugar, onde, né? Então, ó, podem aparecer as palavrinhas aqui, ali, lá, longe, perto. Olhem a frase, o exemplo. Oh, meu Deus. Aí. Ó, o trabalho será entregue na sala de aula. Ó, aqui eu tenho uma locução verbal, será entregue, tá? E o que eu tenho ao lado dessa locução? Na sala de aula, eu tenho uma expressão formada por mais de uma palavra. O trabalho será entregue na sala de aula. Esse termo aqui em destaque, na sala de aula, está expressando uma circunstância do verbo. Será entregue onde? Em que lugar? Na sala de aula. Então, essa expressão na sala de aula é o adjunto adverbial da frase. É um adjunto adverbial que expressa o quê? Tempo ou lugar na sala de aula? Lugar. Lugar, tá? Então, nessa frase aqui, o trabalho será entregue na sala de aula. Na sala de aula é o adjunto adverbial, que está sendo representado por uma locução, porque tem mais de uma palavra. E esse adjunto adverbial, em relação ao verbo, que será entregue, a locução verbal, ele expressa uma circunstância de lugar. Onde? Na sala de aula. Uma outra circunstância é a circunstância de modo, que ainda agora mesmo eu falei, né? Mostrei numa frase para vocês. Modo é como algo acontece. De que maneira, de que modo? Então, as palavrinhas que vão expressar modo numa oração podem ser: bom dia, Pedro. Ok. Assim, depressa, devagar, com calma, que nós vimos na frase que eu mostrei ainda agora. Na verdade, eu estou explicando uma matéria, Pedro, que está na página 69 do livro de português, módulo 4. Tá? Mas nós não estamos fazendo nada nessa página, não, só para vocês acompanharem, porque lá é que inicia a explicação dessa matéria. Então, voltando aqui, ó, as palavrinhas que expressam circunstância de modo, né? E aí pergunta: modo é como algo acontece. Assim, depressa, devagar, com calma, às pressas. Outro exemplo: o diretor
tomou posse sem formalidades. Tomou posse sem formalidades. Então, sem formalidades é o modo como ele agiu, como ele tomou posse. Ele não foi muito formal. Então, essa expressão aqui, sem formalidades, está indicando uma circunstância do verbo tomar, tomar posse. Né? Sem formalidades é um adjunto adverbial que expressa modo, formado ali por duas palavrinhas, por uma locução. Agora vamos para uma outra circunstância. Existem várias circunstâncias, pessoal, várias. Pode ser que tenha alguma no livro que não apareça aqui, ou alguma aqui que não apareça no livro, tá? Eu estou mostrando aqui as principais. Nós temos também aí a quarta circunstância, que é a circunstância de causa, quando a gente pergunta por quê, né? Em virtude de... Aí as expressões que podem aparecer são... No caso aí, apareceu de tuberculose, mas pode aparecer outras coisas. De fome, de medo, de dor, tá? Então, causa... por que aquilo se deu? Em virtude de quê? Em razão de quê? E aí nós temos aqui um exemplo. O jovem poeta morreu de tuberculose. Reparem, a expressão de tuberculose está ao lado de um verbo, morreu, tá? Eu não estou dizendo nessa frase só que o jovem poeta morreu. Eu não estou informando só que ele morreu. Eu estou informando a causa. Por quê? Do que ele morreu, né? De tuberculose. Então, de tuberculose é o adjunto adverbial que expressa a circunstância de causa. É a causa por que ele morreu. De quê? De tuberculose, tá? Então, aqui o adjunto adverbial, representado na frase, na oração, por uma locução, porque são duas palavrinhas, e aqui indicando uma circunstância do verbo morrer. Outra circunstância bem conhecida, intensidade. E as perguntas que nós fazemos são quão, quanto. São as palavrinhas muito, pouco, bastante, mais, menos, bem. São palavras que indicam intensidade. Por exemplo, aquele professor fala muito. Reparem, eu poderia terminar a oração no verbo. Aquele professor fala. Só que aqui eu resolvi acrescentar uma circunstância ao verbo falar. Ele não só fala, como ele fala muito. Muito indica intensidade, tá? O quanto ele fala, o quão ele fala, muito. Então, muito é um adjunto adverbial de intensidade. Tá aqui, ó, do ladinho do verbo. No caso aqui, esse adjunto adverbial está sendo representado por um advérbio, que é uma palavrinha só, tá? Tem a sexta circunstância aí, que é a afirmação, né? Nem colocaram aqui as palavrinhas que representam a afirmação, mas geralmente é sim, certamente, com certeza, tá? Então, aí o exemplo. Certamente conseguiremos aprovação em português. Certamente está aqui, ó, ao lado do verbo conseguiremos. E o que eu quero que vocês reparem é que o adjunto adverbial, ele acrescenta circunstância, sentido à frase. Aqui eu não estou dizendo só que eu vou conseguir uma aprovação. Eu estou dizendo que certamente, eu estou afirmando que conseguiremos aprovação em português. Então, aqui certamente é um advérbio de afirmação, eu estou afirmando, dando certeza, e está aqui ao lado do verbo conseguiremos. Novamente aqui, o adjunto adverbial está sendo expresso por um advérbio.
Advérbio é uma palavra só. Locução adverbial são duas ou mais, como aqui, tá? Então, aqui o adjunto adverbial é certamente. Por que é um adjunto adverbial? Porque expressa, porque indica uma circunstância do verbo. Certamente eu estou afirmando que conseguiremos, ok? Eu acho que aqui só tem essas. No livro de vocês, deixa eu ver se tem mais alguma diferente das que eu mostrei. Calma aí. No livro de vocês, na página 69, bem no finalzinho aqui, ó, vem o conceito do que é adjunto adverbial. Vou ler aqui novamente. O termo da oração que acompanha um verbo para indicar circunstâncias de modo, tempo, lugar, intensidade, negação, ó. Aqui no computador eu mostrei, não tinha negação. Geralmente tem negação também, que é a palavra não. Uns também, alguns autores, alguns gramáticos, consideram nunca como advérbio de negação também. Já outros como advérbio de tempo. Tá? Aí depende. São pontos de vista diferentes. Afirmação, entre outras, recebe o nome de adjunto adverbial. A função de adjunto adverbial pode ser desempenhada por um advérbio ou por uma locução adverbial, como eu mostrei para vocês. E aí, na página 70, nós temos aí um quadro com as circunstâncias e com os exemplos ao lado, parecido com o que eu acabei de mostrar. Sendo que aqui no quadro que aparece no livro de vocês, tem aí algumas circunstâncias que aqui na explicação que eu peguei para mostrar a vocês não tem. Então, aí, ó, causa nós vimos, né? Causa, o porquê, em virtude de que algo acontece. Intensidade nós também vimos, página 70. Intensidade nós vimos também. Companhia nós não vimos, mas a gente já viu essa circunstância quando eu falei de advérbio, tá? Então, olha lá. Olha o exemplo de adjunto adverbial de companhia. As pessoas subiram com os dragões até a montanha. Subiram com os dragões, ou seja, elas não subiram somente, elas não subiram sozinhas, elas subiram com os dragões. Então, essa expressão aí, com os dragões, indica uma circunstância de companhia. Com quem essas pessoas foram, com quem elas subiram, tá? Então, companhia é uma outra circunstância. Mas finalidade existe também. Finalidade é o objetivo, razão não, é o objetivo pelo qual você faz algo, né? Qual é a sua finalidade? Qual é o motivo? Então, o exemplo que nós temos aí, ele saiu para a batalha. Ele não só saiu à toa, ele saiu com a finalidade, com o objetivo de algo. Ele saiu para a batalha, tá? Então, para a batalha, reparem, ao lado do verbo saiu, expressando uma circunstância de finalidade. Um outro exemplo sobre finalidade ele estudou para passar na prova. Ou seja, ele estudou com um objetivo. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Passar na prova. Então, para passar na prova é um adjunto adverbial de finalidade, tá? Geralmente, a palavrinha que vai iniciar aí a expressão de finalidade é a palavrinha para, tá? A preposição para, que vai indicar a finalidade. Dúvida também é uma circunstância muito conhecida, principalmente nos advérbios. Talvez não quisesse retornar. Talvez, né? É uma palavrinha que denota o quê? Dúvida. Algo incerto. Talvez não quisesse. Tem aí instrumento que também não apareceu lá. Tá vendo? São várias circunstâncias. Vocês vão abrir um link.
vão se deparar com algumas, vão pegar outro livro, vão se deparar com outras. Então, são várias. Nós estamos vendo aqui as principais. Instrumento. Instrumento é com que você faz algo. O instrumento, o objeto que você utiliza. Caneta, lápis, faca. No caso aqui do exemplo, ó, o guerreiro atingiu o dragão com uma lança. Ele atingiu o dragão com o quê? Com qual instrumento? Com que objeto? Com uma lança. Então, com uma lança é o adjunto adverbial de instrumento, tá? Um outro exemplo é Maria feriu-se com a faca. Com a faca, adjunto adverbial de instrumento, né? Reparem, Maria feriu-se com a faca. Com a faca está indicando a circunstância do verbo feriu. Se feriu com o quê? Com a faca. Então, instrumento também. Depois aí nós temos a circunstância de meio. Meio, na verdade, é o meio de transporte, é o meio por onde você faz algo. De avião, de carro, de bicicleta, de trem, de moto, de carro, tá? Então, aí olha o exemplo. Os imperadores chegaram de barco pelo Rio Amarelo. Os imperadores chegaram. O verbo da frase é chegaram. Eu quero o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o que está junto do verbo, é o que está próximo ao verbo. Então, os imperadores chegaram de barco. De barco é o adjunto adverbial. Adjunto adverbial que expressa meio. Por onde eles chegaram? Eles chegaram de carro, eles chegaram de avião, eles chegaram de barco. Então, de barco, adjunto adverbial de meio. E modo nós já vimos, né? Que é o modo, é como algo acontece. De que maneira? Depressa, devagar, com calma, às pressas. Esse aí a gente já viu, tá? Então, assim, parece muita coisa, mas não é difícil, tá? Então, para identificar o adjunto adverbial, vocês vão localizar o verbo da oração. Pode ser que ele também esteja ao lado do próprio advérbio ou de um adjetivo. E vai sempre indicar uma circunstância de tempo, modo, lugar, afirmação. Eu preciso decorar todas essas circunstâncias? Não. Através da própria expressão ou da palavra, vocês já vão saber, vão entender o que é, né? Fui à escola ontem. Ontem é uma palavrinha que indica o quê? Que indica tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. É só vocês saberem mais ou menos quais são as circunstâncias que existem, quais são as principais circunstâncias. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação. Ó, aqui também não veio negação, né? Não veio, mas negação também existe quando eu digo assim, não vou ao shopping. Eu estou acrescentando uma circunstância ao verbo vou. Eu estou dizendo não vou. Então, aí, o não está expressando em relação ao verbo uma circunstância de negação. Não vou, tá? Não apareceu em nenhum dos dois quadros, mas também é um advérbio muito conhecido. Não. Vocês devem estar falando assim, pô, uma hora ela fala advérbio, outra hora ela fala locução adverbial, outra hora é adjunto adverbial, enfim. Nós estamos estudando os adjuntos adverbiais, tá? E os adjuntos adverbiais são representados pelos advérbios na frase. Sendo que, se eu passo um exercício e peço a classe gramatical de uma palavra, significa que eu estou pedindo a classificação dessa palavra de forma isolada, ela sozinha. Por exemplo, se eu peço assim, qual é a classe de palavras de não? Classe de palavras de não. Não é um advérbio. Qual é a classe gramatical? Qual é a classe de palavras de carro? Palavra carro.
Carro pertence à classe dos substantivos. Qual é a classe gramatical de lindo, linda? Pertence à classe dos adjetivos, porque é uma característica, é uma qualidade, tá? Então, quando a gente fala em classe gramatical, o estudo da palavra isolada, sozinha. E quando a gente fala em sujeito, predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, que nós vamos ver a última matéria do ano, transitividade verbal, né? Verbos transitivos e intransitivos, aí nós já estamos falando da função que essas palavras exercem numa oração, né? Quando elas estão juntas de outras palavras, tá? Então aí nós vamos passar numa frase, né? O advérbio numa frase, sem estar isolado, ele vai receber a função de adjunto adverbial. A locução adverbial numa frase, né, juntamente de outras palavras, vai receber a função de adjunto adverbial. E por aí vai, tá? Não é difícil. Então, agora, pessoal, vamos ver se vocês conseguem, junto comigo, na página 71. Tem outros exercícios aí, mas vamos direto no número 1 da página 71. Já tem aí uns adjuntos adverbiais destacados, vocês só vão indicar as circunstâncias que eles expressam, tá? Então, vamos lá, página 71, eu quero que vocês falem agora. Podem consultar aí o quadrinho, alguns de vocês não vão nem precisar consultar, vocês vão lembrar qual é a circunstância. Então, na página 71, lá embaixo em atividades, tá assim, número 1, indique as circunstâncias que os adjuntos adverbiais expressam nas orações a seguir. Então tá fácil porque aí no livro já o adjunto já está destacado. Na letra A, nós temos 2 adjuntos adverbiais. Possivelmente chegaremos cedo. Possivelmente chegaremos cedo. Possivelmente, quando eu digo assim, possivelmente, eu estou expressando o quê? Qual é a circunstância? Dúvida? Dúvida. Muito bem, Renan, dúvida. Porque eu não estou afirmando com certeza que eu vou chegar, certamente que eu vou chegar. Então, possivelmente é algo que pode ser possível ou não. Então, possivelmente é uma palavra que denota dúvida. Muito bem. É um adjunto adverbial de dúvida. Então, vocês podem colocar aí, primeira resposta, dúvida. E cedo? Possivelmente chegaremos cedo. Cedo é adjunto adverbial de? E aí? Tempo. Tempo. Muito bem, Ana Bárbara. Cedo, tarde, ontem, hoje, amanhã. São palavrinhas que indicam tempo. Quando, né? Chegaremos quando? Ontem, amanhã, depois, enfim. Então, aí, na letra A ficou dúvida, referente a possivelmente, e tempo, referente a cedo. Vamos ver quem estava atento ao que eu falei sobre a palavrinha para. Vou comprar uma chuteira nova para o campeonato. Adjunto adverbial de? Finalidade. Finalidade. Muito bem. Olha lá, novamente o para aparecendo. Vou comprar uma chuteira nova. Eu não vou só comprar uma chuteira nova. Não é só por ser nova, não é só porque eu quero. Eu vou comprar para o campeonato. Epa, caiu um negócio aqui, pessoal. Deixa pra lá. Para o campeonato, ou seja, com a finalidade, com o objetivo de fazer parte de um campeonato, então eu vou comprar a chuteira, tá? Então, para o campeonato, finalidade. Agora, na letra C, novamente aparecem 2 adjuntos adverbiais.
um representado por um advérbio, por uma única palavra, e o outro representado por uma locução adverbial, que é uma expressão inteira, né? Formada por duas ou mais palavras. O primeiro adjunto adverbial, as plantas não morreram. Não é adjunto adverbial de quê? Negação. Negação. Que o livro aí nem colocou, né, no quadrinho, mas, como eu falei para vocês, é bem conhecido a circunstância de negação. Então, as plantas não morreram, negação. Só que agora nós temos um outro adjunto adverbial. Não morreram por falta de água. Por falta de água, qual é a circunstância? Causa. Causa. Não morreram por quê? Não morreram em razão de quê? Em virtude de quê? Por falta de água, tá? Então, aí é a causa pela qual elas não morreram. Então, ficou negação e causa. Aí nós temos, na letra D, também mais dois adjuntos adverbiais representados por locuções, por mais de uma palavrinha. Com meus amigos, fui ao cinema. Com meus amigos é adjunto adverbial de Companhia. companhia. É com quem eu fui, acompanhada ou acompanhada de quem? Com meus amigos. Geralmente, no adjunto adverbial de companhia, a preposição com vai aparecer. Com meus amigos, lá no quadro, com os dragões. Então, o primeiro aí é de companhia. Depois fui ao cinema onde? Então, vai ser o quê? Circunstância de Lugar. lugar. Muito bem. Então, ficou companhia e lugar. Agora, na página 72, lá no número 3, tá assim, lá embaixo no número 3, que já é para exercício para fazer escrito, releia os trechos abaixo. Ordenei aos homens que me amarrassem ao mastro. E um outro trecho. No alto de cada pilha havia uma criatura com corpo de abutre e cabeça de mulher. Letra A. Sublinhe os adjuntos adverbiais em cada trecho. No primeiro trecho, pessoal, ordenei aos homens que me amarrassem ao mastro. O que nós temos aí ao lado do verbo amarrassem? Ao Ao mastro. mastro. Ao mastro, que é o adjunto adverbial. Então, vocês vão sublinhar. E no segundo trecho? No segundo trecho, o adjunto adverbial ele é bem extenso, é formado por mais duas palavras. Vejam aí se vocês conseguem localizá-lo. Qual é o adjunto No alto adverbial? de cada pilha. Exatamente, Renan. No alto de cada pilha havia. Então, o adjunto adverbial logo no início, tá? Esse adjunto adverbial aí, ele está destacado, não. Ele está deslocado na frase. Como assim, professora, deslocado? Geralmente, o adjunto adverbial, quando é formado por mais de duas ou três palavras, ele aparece no fim da frase. Então, geralmente seria assim: havia uma criatura com corpo de abutre e cabeça de mulher no alto de cada pilha. Ele viria no final. Porém, nessa frase, ele está deslocado. Ele foi para o início da oração.
tá? E aí, quando a gente desloca, quando a gente faz esse deslocamento e o adjunto é representado por mais de 3 palavras, nós utilizamos sempre a vírgula, tá? Para separá-lo do restante da oração. Olha lá, levei lá para o início da frase, no alto de cada pilha. É um adjunto adverbial formado por 1, 2, 3, 4, 5 palavras. E aí, a partir de 3, a gente já utiliza a vírgula, tá? Ah, e se for uma palavra só? Ontem havia uma criatura. Aí é opcional. Vocês podem utilizar a vírgula ou não, tá? Depende da intenção que vocês querem dar à frase. Se vocês querem destacar a palavra que indica tempo, aí vocês podem usar a vírgula. Como também, se não quiserem destacar, vocês não precisam utilizar a vírgula. Quando é uma ou duas palavras, fica a critério da pessoa que escreve, usar ou não a vírgula. Agora, passou de 3 palavras, tem que utilizar a vírgula no início aí da oração. Então, vocês vão sublinhar no segundo trecho, no alto de cada pilha. Letra B. Que circunstâncias esses adjuntos adverbiais indicam? Vamos lá. Ao mastro e no alto de cada pilha. Na verdade, os dois indicam a mesma circunstância. Qual é a circunstância aí? Hein, povo? Me amarrassem ao mastro. No alto de cada pilha. Lugar? Lugar, tá? Lugar, muito bem, Renan. Então, vocês vão colocar aí na letra B que ambos, ou seja, os dois, indicam circunstância de lugar. E agora vem uma pergunta sobre o que eu estava falando. Caramba, veio uma pergunta aí sobre o que eu falei da vírgula. Ó, na letra C tá assim, porque apenas um dos adjuntos adverbiais foi isolado pela vírgula? Por que só o segundo exemplo foi utilizada a vírgula aí? Acabei de falar, pessoal. Porque foram utilizadas mais de 3 palavras? Exatamente. Porque é recomendável, quando o adjunto adverbial for formado por mais de 3 palavras e estiver deslocado, ele estiver no início da frase, é recomendado que se utilize a vírgula, que ele fique isolado pela vírgula. Então, vocês vão dizer que é porque ele tem mais de 3 palavras e está deslocado na frase. Vamos ver aí mais o que. Ó, eu pulei alguns exercícios. Vamos voltar lá na página 70, que só tem 2 perguntinhas, dá para fazer agora também. Na página 70, embaixo do quadro dos adjuntos adverbiais, tem assim, número 3. Leia mais um trecho do mito. Os elementos pesados formaram a terra. Qual é o predicado dessa oração e qual é o seu núcleo? Qual é o predicado aí, pessoal? Formaram a terra? Muito bem, ó, só tem Renan e Ana Bárbara falando, hein? O pessoal hoje tá com preguiça. Então, letra A, predicado. Formaram a terra. Informaram a terra. Qual é o núcleo, a palavra mais importante desse predicado? Formaram a terra. Hein, pessoal? Yasmin, José, Rebeca, Breno, vamos lá. Formaram a terra é o predicado. Qual é o núcleo desse predicado? A palavrinha mais importante? Formaram a ou terra? Terra. Terra, não. Formaram? Formaram.
formaram, porque no caso aí, esse predicado é verbal, né? Quando o predicado é verbal, o núcleo, a palavra mais importante, é o próprio verbo. Então, núcleo, tudo na letra A, tá? Letra A, predicado, formaram a terra. Núcleo do predicado, formaram. Para fechar a letra B, qual é a função do termo a terra nesse trecho? Formaram a terra. Objeto direto, objeto indireto ou adjunto adverbial? Cuidado agora, hein, pessoal. Adjunto adverbial? Não. E aí? Objeto direto? Objeto direto. Formaram o quê, né? A terra. No caso aí é o objeto direto. Depois nós vamos entender aqui algumas diferenças, tá? Ó, adjunto adverbial não é complemento verbal. Vou deixar para falar disso amanhã, até porque vocês confundiram aí objeto com adjunto. Então nós vamos ver essa diferença aqui amanhã, porque já são 8h58, tá? Façam a página 69 para amanhã, que é onde começa a explicação de adjunto adverbial. Vou pedir para vocês mostrarem na câmera igual aquele dia, tá? Página 69 para casa. Para amanhã, pessoal. Não esqueçam. Outra coisa que eu esqueci de colocar aí no chat foi sobre o trabalho de redação, que também é para essa semana, né, pessoal? Ó, vou colar nova. Você quer para criar um negócio de marca? Isso. Ó, vou colar novamente o que eu colei no início para quem entrou depois. Calma aí. Olhem o chat aí, pessoal. Com umas datas importantes para quem entrou depois. Ó, hoje, sem falta, é a entrega do suplemento de leitura Coisas da Vida. Dia 8 de dezembro, vocês vão entregar o último suplemento de leitura, que é do panfleto. Então, hoje mesmo, vocês já podem começar a leitura do livro Panfleto. Dia 8, um dia antes da prova de redação, vocês vão enviar para mim. Até meia-noite é dia. Isso aí, Renan. E na semana que vem, na terça-feira, 17/11, é a segunda etapa do teste de português. Uma vocês já fizeram, que foram aquelas 5 perguntinhas na plataforma. E na semana que vem eu vou passar mais 5 perguntas. Fechando o português, a gente vai ver redação, tá? A avaliação de redação. Anotem essas datas para vocês não esquecerem. E, mais uma vez, eu não escrevi lá no chat, mas na sexta-feira, na nossa aula de redação, vocês vão apresentar o produto, né, sobre a aula de anúncio publicitário. Porém, eu deixo para falar disso amanhã, porque amanhã eu tenho mais tempo. Já são 9 horas. Eu vou dar um print aqui em todo mundo que está online, senão eu vou perder tempo fazendo aqui a chamada, não vai dar nem tempo de eu tomar um cafezinho. E hoje ainda dou aula para o 6º ano. Então, vou dar aqui um print na chamada em todos que estão presentes, que aí depois eu passo para a folha com calma. Ok. Stephanie, Yasmin. Pronto, pessoal, já dei um print aqui em todos que estão online. Fiquem com Deus. Tia Vitória pediu para avisar que tá. Ok. Então, ó, beijo, até amanhã. Beijão. Tchau.